Os muros. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro. Ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será
Tá comigo tão longe. Não sei o que faz mais. Consegui conversar. Tô botando aqui. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de
cantem. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y los montes temblarán, y el que ha de venir vendrá, su promesa cumplirá. Todo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y los montes
luz. Todo le verá, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pronto. Nosso cordial boa noite a todos. Estou feliz em poder contactar vocês nesta noite de quarta-feira. Deixa eu só achar a posição aqui para poder virar a tela. Já virou. Vou colocar aqui no lugar. Muito bem. Acender mais uma luz aqui. Hoje nós estamos em um lugar diferente do normal. Não estou em casa, então não é da minha casa para a sua casa. Eu vou dizer que é do quarto 106 da Clínica de Recuperação aqui em São Roque, São Paulo, para a sua casa. Nesta quarta-feira de oração, quarta-feira de estudo da Palavra de Deus, eu quero cumprimentar você, agradecer porque você abriu a porta da sua casa para a gente e dizer que é uma alegria podermos parar para estudar a Palavra de Deus nesta noite. O tema que nós vamos estudar nesta noite é um tema de muita importância, porque se a gente levar o entendimento do texto de hoje na forma como a maioria quer entender, nós estaremos destruindo várias doutrinas bíblicas que são fundamentais para a redenção do ser humano. Por isso que é importante entender o texto de hoje. E o texto de hoje vai falar exatamente sobre aquele episódio do ladrão na cruz que reconheceu Jesus como Messias. E a partir daí, a gente vai então estudar e compreender. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Até um pouco antes, 10 minutos antes de nós começarmos o nosso louvor, as músicas, aqui eles estavam organizando ali uma questão no gerador. Então, pode ser que aconteça que dê um pico e caia, mas se cair, vai demorar um pouquinho só, mas a gente volta. Então, tenham paciência, tá bom? Não estou em casa e aqui está mais fácil de acontecer aqui do que aconteceu em casa uma vez. Mas parece que estabilizou. Muito bem. Nós não estamos com todos ainda online, mas eu quero dar já um recado para vocês, depois ao final vou repetir. Mas esta é a nossa despedida, viu? Esta é a nossa despedida, porque está chegando o final do ano e nós precisamos começar a voltar a ter os cultos da igreja. Porque se a gente não começar agora, quando chegar no final do ano, como é que a gente vai ter as pessoas na igreja? Nós tivemos aí quase todos os temas da série que eu tenho. Tem alguns temas ainda que não foram abordados, mas abordamos quase todos os temas da série, né, textos difíceis. E quem sabe numa outra oportunidade, ou quem sabe em cada igreja, a gente monta uma série aí de 5, de 6 para completar as que faltam. E a gente então fechar com todos os textos difíceis que nós temos aqui nesta série. Mas quero dizer para vocês que foi uma honra, uma alegria, um privilégio muito grande passar essas quartas-feiras com vocês. Aí, mais ou menos desde o mês de maio, que a gente está de maio até agora, acho que foi maio. Dali para cá nós estamos juntos. E foram noites muito boas, né, com cada um de vocês nos acompanhando. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho. Quero fazer um pedido especial. Você que ainda não compartilhou, por favor, vá no cantinho da sua tela, curta essa live e também vá lá e compartilhe com seus amigos, porque, como eu falei, esses temas que a gente tem estudado são temas que o mundo evangélico compreende de forma errônea. Então, quanto mais compartilhamento você fizer, mais chance tem de chegar em pessoas que não conhecem esta compreensão da palavra de Deus, no texto a texto, comparando aqui e ali, para chegar num conhecimento mais claro dessa verdade. Então compartilhe, use e abuse do compartilhamento, tá bom? Eu queria então
parabenizar ou cumprimentar aqueles que já estão aqui. Minha esposa, você chegou a notar? Ah, é? Eu acho que ela não conseguiu anotar todos. Ela anotou alguns deles aqui, vamos ver se a gente... Todos, quem não tiver aí... Isso, ela anotou todos que ela conseguiu encontrar. Estou vendo que nós não temos muita gente ainda juntos, mas eu vou dizer aqui aqueles que nós estamos vendo, né? Então, nós temos aqui... Começa aqui em cima, né? Muito bem, nós temos aqui então Marlene Santos, é a Marlene de Iputinga, privilégio Marlene, com certeza, Daniel está com ela, Jéssica deve estar com ela também. Temos a irmã Maria José conosco, irmã Maria José, que bênção você mais uma vez conectada conosco, viu? Aí tem também o Nivaldo Eleutério, lá da igreja de Jardim Primavera. Eu não pude ler o comentário de todos, mas o comentário do Edson Nascimento eu li porque apareceu na hora que a gente estava fazendo louvor. Edson Nascimento, privilégio ter você conosco, ele é de Iputinga, junto com a Luciana, e ele escreveu assim, boa noite, pastor. Então, boa noite, Edson, boa noite a todos que estão aí participando da live, tá certo? Logo depois do Edson vem então o irmão Oswaldo Máximo. O irmão Oswaldo Máximo, ele é membro da igreja de Iputinga, e tivemos o privilégio de fazer o PG esses dias na casa dele, lá em São Lourenço. Foi uma bonita festa, um ótimo PG presencial que tivemos lá. Temos também o irmão Fernando José, da igreja de Iputinga. Logo depois vem o Henrique Norte. Henrique, é um privilégio ter você conosco mais uma vez, viu? Deus seja louvado. E por último, na nossa anotação aqui, está aqui Teobaldo Veloso. Teobaldo Veloso, pelo nome não estou lembrando, mas olha, nós ficamos muito felizes e honrados em ter você conosco, conectado aqui na live da igreja do Distrito Jardim Primavera, tá certo? Vamos ver. Temos mais alguns nomes aqui, o meu ponto eletrônico está dizendo. Maria Roseli. Maria Roseli. Maria Roseli? Roseli, você está conosco, que coisa boa, viu? Maria Roseli, ela se batizou na semana retrasada, na igreja de Iputinga. Foi uma festa linda e maravilhosa. Tive o privilégio de estar com ela ali no batismo. E que Deus seja louvado pela sua vida, pela sua decisão e também por você estar aqui, viu? Que eu espero que você aprenda e goste e repasse para suas amigas. Você sei que tem muita gente querendo aprender sobre isso. Quem mais? Francisco e Miriam Souza. Irmão Francisco, lá de Tabatinga, junto com a namorada dele, Miriam Souza, o casal de Tabatinga. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês aí nesta live desta noite. Temos mais? Zefinha Santana. Ah, Zefinha Santana, lá do bairro de Caetés, em Abreu e Lima. É quase minha vizinha, né, Zefinha? Mais uma vez, podemos dizer também, seja bem-vinda, viu? Alexandra Ferreira, coisa boa ter você conosco, Alexandra. E irmão João, lá de Nova Morada, lá na mesma casa do Gustavo, na mesma casa da Adriana, ali vizinho da Mariinha. É um privilégio, irmão João. Deus abençoe, viu? E aí então tem também a irmã Cleide Rejane, da igreja de Iputinga. Que bênção, irmã Cleide. Você é uma ótima amiga, viu? Aí tem também Lúcia Dias. Lúcia Dias, seja bem-vinda mais uma vez. Você faz parte dessa live já, viu? Que bênção. Eu acho que aí nós fechamos, né? Alguns não curtiram, alguns não colocaram o nome. Aí se você quiser que o seu nome seja citado ao final, então coloque o seu nome, coloque algum comentário aí abaixo aí, ou então curta a live. Só o fato de você curtir a live, o seu nome já aparece e a gente pode então fazer menção ao seu nome. Nós estamos agora com 27 compartilhamentos, tá? 6 compartilhamentos, um alcance aproximado de 163 pessoas. Eu creio que nós podemos mais, tá? Nós temos agora um pouco mais aí conectados, e se cada um de vocês compartilharem, com certeza mais pessoas poderão ser alcançadas.
Enquanto eu estava lendo ali alguns nomes que iam aparecendo, eu vi que nós temos vários super fãs da página. Que coisa boa, viu? Você que é super fã. Você é super fã porque você curte, você compartilha as postagens da página da Adventista Iputinga. Então, quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, você vai subindo na escala de acompanhante da página e logo, logo você passa a ser super fã. Eu sou também um super fã, acho que eu sou o super fã que está há mais tempo, porque, lógico, eu passei a conhecer a página mais cedo que vocês, então eu acabo sendo o super fã mais antigo nesta página da igreja. Muito bem, vamos então fazer uma oração e aí então iremos partir para o tema desta noite. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo, santo, santo Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, expressamos nossa gratidão e reconhecimento pelo teu poder, pela tua grandeza, porque tu és um Deus grandioso, tu és um Deus criador, é um Deus de amor, é um Deus que cuida de cada um de nós e de cada ser neste universo. A ti seja dada toda a honra, glória e louvor, porque só o Senhor merece isto. Também queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos deu mais um dia com vida e o privilégio de nos unirmos, mesmo tão distantes, de nos unirmos nesta live para estudar mais um texto que para alguns são complicados, mas um texto com um tema importante que fala sobre a doutrina da salvação e da recompensa dos justos. Que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria para compreender através dos textos da Bíblia qual é o teu querer para a nossa vida, para o nosso coração, qual é o ensinamento que o Senhor quer dar para cada um de nós, para que fiquemos firmes na tua palavra e possamos ensinar outros também. Perdoa os nossos pecados, que o Espírito Santo toque em cada coração, em cada lar, em cada família aberto nesta noite para esta live e dá-nos entendimento. Nós te oramos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o tema de hoje fala exclusivamente sobre o momento da salvação e o que acontece com a pessoa depois que morre. Esse texto é usado por muitos aí do mundo evangélico para dizer que a pessoa que morre em Jesus vai para o céu diretamente. E as pessoas que morrem sem Jesus vai para o inferno e fica no tormento lá do fogo. Nós estudamos há um tempo atrás esse ensinamento sobre o inferno. E a gente viu que a Bíblia não tem base para dizer que existe um inferno hoje que está queimando, que está atormentando pessoas. Não tem essa base bíblica. O que nós sabemos, pelo conhecimento da palavra de Deus, é que uma pessoa, o inferno, na verdade, é a sepultura. É onde a pessoa fica ali sepultada, aguardando a volta de Jesus ou o momento de ser ressuscitado. E nós vamos ver na Bíblia que há dois momentos de ressurreição. A gente vai ler alguns textos importantes que trazem esse conhecimento para a gente. Por isso, é importante que a gente acompanhe bem o tema de hoje, para que você fique craque nesse assunto e possa, então, ajudar outros a compreender o que a palavra de Deus traz para nós. Vamos, então, ver o texto, que é um texto polêmico. Vamos abrir a Bíblia? Abra lá a sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, no verso 43, tá bom? Lucas 23, verso 43. E vamos ver o que a Bíblia diz pra gente. Então, eu já tenho a minha Bíblia aberta aqui. Lucas 23, verso 43. Eu estou lendo aqui em uma tradução. A sua tradução pode ter uma ou outra palavra diferente. Hoje eu não estou lendo na Bíblia com a linguagem nova, que é a Nova Bíblia Viva. Por quê? Porque a maioria das pessoas usam uma linguagem igual a que eu vou ler. Então, para ficar mais fácil para entender, eu vou usar uma que fica na maioria das nossas mãos, tá certo? O texto diz assim: E disse-lhes Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse é o texto. De acordo com esta tradução,
Jesus estava dizendo para o ladrão que naquele dia ele estaria com Jesus no paraíso. Que dia foi esse? Foi a sexta-feira. Era o dia da preparação. E na 9ª Jesus faleceu. Um pouco antes, num diálogo entre os dois ladrões, um acusou Jesus e disse que se ele fosse o Filho de Deus, iria então descer da cruz e tirar eles também. Mas o outro reconheceu que ele tinha uma vida de pecado e estava reconhecendo Jesus como o Messias. E ali ele faz um pedido para Jesus. E daqui a pouco a gente vai ver o pedido. Mas a resposta de Jesus foi, segundo essa tradução, diz assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então a pergunta é a seguinte: o que será que esse texto quer dizer? Será que é assim mesmo que ele está falando? Será que esta é a mensagem que a palavra de Deus está dizendo para a gente? Então, uma pergunta que é muito importante para a gente entender. Como que era o texto bíblico naquela época? Na linguagem que foi escrito, nesse caso o grego, como era o texto exatamente na hora em que foi escrito? O que as pessoas, como as pessoas entendiam o texto? Então eu vou mudar aqui a câmera para o outro lado só um pouquinho, para que vocês possam acompanhar a sequência de informações importantes que a gente vai ver. E eu queria mostrar para vocês porque essa sequência é muito importante, tá bom? Deixa eu colocar aqui na outra câmera. Cadê? Eu acho que vai passar agora. Passou. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Olha só o que diz. Olha só o que diz. Pronto, aqui já dá para vocês verem. Então, a pergunta é a seguinte. Como era o texto bíblico quando ele foi escrito? Então vamos lembrar que no grego e no hebraico não havia separação de palavras e nem pontuação. Então, como era esse texto, pastor? O texto em grego era escrito desse jeito aí, ó. Amém, soi, lego, semeron, met, emou, eze, ento, paradeiso. Esses pontos que estão sendo colocados aí são pontos colocados na nossa versão. Aí não tem vírgula, aqui não tem ponto final, não tem dois pontos, não tem interrogação, não tem nada. Então, no grego, esse verso bíblico foi escrito desse jeitinho aí, ó. Que trazendo para o português, o texto fica assim, olha, também sem ponto, sem nada, tá? Em verdade, a ti eu digo hoje, comigo tu estarás no paraíso. Então, pegando o texto grego como está, sem vírgula, sem ponto, sem exclamação, sem nada de pontuação, e trazendo para o português, a frase fica desse jeito aí. A pergunta é, como é que ficaria então? Uma outra coisa importante é que no original grego não aparece a palavra que e mesmo. Você viu que na linguagem que eu li agora há pouco aparece em verdade te digo que hoje. E esse que não existe, observe. Tanto no grego lá em cima e na tradução em português não tem a palavra que. Algumas outras traduções falam assim, em verdade te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, essas informações são importantíssimas para a gente compreender como era no grego, lá no original, e como deve ser a tradução na forma correta de pontuação, para a gente compreender e fazer análise na Bíblia sobre este tema, tá certo? Muito bem. Então agora eu vou voltar para a tela, a câmera para o outro lado. Deixa eu voltar aqui. Voltou. Coloco no lugar. E a gente agora vai passear um pouco pela Bíblia, tá certo? Deixa eu afastar aqui a poltrona. Muito bem. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia e vamos entender algumas coisas importantes sobre a abordagem desse verso e por que é necessário fazer assim. Então, como ficaria a interpretação desse texto para a gente poder ter a melhor compreensão do significado?
Então a gente tem que entender o seguinte, a gente vai depender de dois fatores para compreender esse texto. Quais são os dois fatores? O primeiro fator é o contexto. Tudo tem, normalmente, a maioria da parte tem a ver com o contexto. Nesse caso, não é com o contexto de que Jesus na cruz do Calvário, os ladrões, não é o contexto da morte de Jesus, mas é o contexto da recompensa para os justos. Ou seja, quando é que os salvos, os justos, os que morrem em Cristo, vão receber a sua recompensa? De acordo com a tradução que eu li para vocês, esse ladrão, ele recebeu a recompensa, segundo esse verso, naquele dia mesmo. Mas há contradições no próprio texto, no próprio momento em que eles viveram, que não dá para encaixar de ele subir para o céu naquele dia mesmo. E a gente vai ver isso. O segundo ponto, ponto importante, o segundo fator para a gente poder chegar a uma compreensão, é a questão da pontuação. Nós vimos que no grego não tem pontuação, que traduzindo para o português fica uma frase sem pontuação, sem nada. Mas como na língua portuguesa é preciso colocar a pontuação para poder não atrapalhar as interpretações das frases e das palavras, então a gente precisa fazer essa leitura com pontuação para a gente compreender melhor. Então vamos lá. Começando aí com o primeiro fator, né, a primeira situação que a gente precisa entender, que é o fator questão do contexto. Nesse caso, como eu falei agora há pouco, o contexto não é a questão do contexto como o que foi falado no momento, ou o que estava falando antes ou depois. Não é isso. Nesse caso, o contexto que eu estou falando é como o que a Bíblia fala sobre a salvação dos justos e a recompensa deles. Tá certo? Então, nós vamos passear pela Bíblia, vamos estudar pelo menos 6 versos, tá? 6 textos, eu queria ler com vocês esses 6 textos. O primeiro texto está lá no livro de Jó. Jó, capítulo 19, verso 25. Se você puder, pegue a sua Bíblia, nós vamos passear pela Bíblia hoje. E eu queria que você acompanhasse comigo cada um desses textos. Jó, capítulo 19, no verso 25, e a gente vai ver aqui alguma coisa importante que Jó falou. Então aqui em Jó, diz assim, porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então Jó está falando que ele reconhece que existe um Redentor para salvar, para a alma dele, para a vida dele. Mas esse Redentor vai se levantar quando? Em um momento vai se levantar sobre a terra. Ele não está falando da vinda do Messias. Ele está falando sobre a volta de Jesus. Então, para Jó, ele está dizendo que a recompensa é quando o Redentor se levantar sobre a terra. Ou seja, na volta de Jesus. Segundo texto importante é lá em Salmo 17. Vamos lá. Salmo 17. Abrindo a minha Bíblia aqui, você abre a sua também. No verso 15. Salmo 17, no verso 15, que diz assim, olha só. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Esse, quando acordar, é quando ele for ressuscitado. E ressurreição na Bíblia Sagrada vai acontecer quando? Na volta de Jesus. Então nós vemos que Jó olhou para frente e viu que o Redentor viria sobre a terra e então, na ressurreição, cada um receberia sua recompensa. E agora, em Salmo, o salmista também traz a mesma ideia de quando acordar, ou seja, quando for ressuscitado. O terceiro verso, agora lá no Novo Testamento, na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 8. Vamos lá. 2 Timóteo 4, 8 é quando Paulo está se despedindo. 2 Timóteo 4, verso 8, Paulo tinha acabado de falar que ele tinha completado a carreira, guardou a fé, fala que a coroa da justiça está guardada,
E aí no verso 8 ele faz um desfecho que diz assim, olha só o que diz aí no verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Olha, nesse verso de 2 Timóteo 4,8, ele faz duas menções importantes. A primeira menção é que ele vai receber a coroa do justo juiz quando? Naquele dia. Pergunta, que dia? O dia é da vinda de Jesus. Então, termina dizendo que todos quantos amarem a sua vinda. Então, na vinda de Jesus, na volta de Jesus, Paulo vai receber a sua coroa, ou seja, ele vai ser ressuscitado, vamos subir para o céu, e lá no céu ele recebe a sua recompensa, a coroa. Mas a recompensa inicial é só de ser ressuscitado ali, já está bom demais. Porque se for ressuscitado na primeira ressurreição, você já tem entrada no céu. O quarto verso que a gente vai ler agora está em Daniel. Volta lá no Velho Testamento, Daniel 12, verso 13. O profeta Daniel falando um pouquinho sobre remissão do justo, sobre tribunal, sobre juízo, sobre volta de Jesus. Ele traz para a gente uma informação importante, hein? Daniel capítulo 12, no verso 13. Olha só o que diz aqui. Que na verdade não é Daniel que está falando agora. Quem está falando é o anjo que estava falando com ele. Aí diz assim, olha. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos dias. Olha, que coisa linda. Vamos lá. Daniel tinha feito escrito várias das visões que ele recebeu, profecias, e no final do livro, no último verso, o anjo traz uma promessa para Daniel. E qual é a promessa? Daniel, você vai ser recolhido aos seus, você vai descansar, você vai morrer, mas você vai se levantar na tua herança, você vai ser ressuscitado. Quando? No fim dos dias. E o fim dos dias é quando acabar a história desse mundo. Quando é que acaba a história desse mundo? Quando Jesus regressar. O que nós estamos vendo, meus amados, é que a palavra de Deus em vários lugares está dizendo que o justo só recebe a sua recompensa na volta de Jesus após a ressurreição. Mas vamos ao quinto verso? O quinto verso está lá no Evangelho de João. Agora vamos ver o que Jesus fala. Evangelho de João, no capítulo 5. Olha, João 5, verso 28 e 29. Então, Jesus também abordou a questão da ressurreição. E aqui a gente vai ver que Jesus, ele faz uma separação. Então, João, deixa eu voltar aqui, João, no capítulo 5, versos 28 e 29. Olha só o que diz aqui, ó. 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Ou seja, todos os seres humanos nessa terra vai ser ressuscitado. E agora ele especifica, verso 29. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Dois momentos, ou dois tipos de ressurreição. Um, que é quem se ressuscita para a vida, e o outro que ressuscita para a morte. Os que ressuscitarem para a vida estão recebendo sua recompensa já ali. Segundo vários textos da Bíblia que falam sobre a segunda ressurreição, isso acontece depois dos 1000 anos que estaremos no céu. Acontece a segunda ressurreição. O restante dos mortos vão ressuscitar, para receber também a sua recompensa. Nesse caso vai ser o castigo. Mas os justos já terão recebido na primeira ressurreição. Vamos ao último verso? Agora vamos lá para Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 14 também. 14. Olha só o que diz aqui. Diz assim: e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que tu recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos
justos. Olha que texto esclarecedor. Então aqui vem uma informação muito importante. Fecha os versos todos que nós lemos com uma que deixa bem claro que a recompensa dos justos acontece quando? No dia da ressurreição. Então vamos entender uma coisa. Estamos aqui analisando o texto de Lucas, onde o ladrão na cruz faz um pedido para Jesus. Quando ele faz o pedido, ele já tinha reconhecido Jesus como o salvador pessoal dele, o Messias. E Jesus, então, olhando para o coração deste ladrão, percebeu que ele estava convertido, creu em Jesus. Não teve tempo de ser batizado, mas ele recebeu a promessa da salvação do próprio Jesus. Então, se ele está salvo, a pergunta é, quando é que ele vai tomar posse da recompensa? Não é ali, como alguns creem, como a maioria dos evangélicos creem, mas exatamente quando Jesus descer da nuvem dos céus, os salvos serão ressuscitados, e todos que são ressuscitados nesse dia, pelo menos os salvos, estes recebem a recompensa de subir para o céu e passar um tempo maravilhoso com Cristo lá no céu. Por que eu fiz a ênfase sobre os salvos? Porque haverá um grupo especial que vai ressuscitar também na primeira ressurreição, só para ver a quem eles perseguiram e depois morrem de novo. Que é Pilatos, Anás, Caifás, o rei Herodes, os soldados que ali estavam, pessoas que contribuíram para a morte de Jesus ali da forma como aconteceu. Bom, agora que nós lemos esses versos todos e nós podemos tirar uma conclusão. Qual é a conclusão? É que fica claro na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que a recompensa dos justos e também dos ímpios acontece após a vinda de Jesus e após as ressurreições. A primeira para os justos, a segunda para os ímpios. Então, na Bíblia não tem espaço, não tem base bíblica para a gente afirmar que a pessoa morre e vai para o céu. Não tem. Não tem essa condição. Então, como é que a gente pode compreender melhor esse texto? Agora vamos entender a questão, o segundo fator. O primeiro fator é a questão da recompensa, o contexto. Agora vem o segundo fator, que é a questão da pontuação. Então, o que é preciso para mudar uma verdade em mentira? Então agora entra a questão da pontuação. Eu vou dar alguns exemplos de frases, tá certo? Então, uma imperatriz da Rússia estava desejosa de salvar um prisioneiro do exílio. Então, o que foi que ela fez? Qual foi a frase que ela colocou? Então, a frase seria a seguinte: perdão impossível, vírgula, enviar para a Sibéria. Então aqui ele está enviando a pessoa para o exílio. Mas como ela quer salvar essa pessoa do exílio, então ela muda a pontuação, ela coloca assim: perdão, vírgula, impossível enviar para a Sibéria. Se você escrever a frase como eu estou falando, você vai entender. Vou ler a primeira frase. A primeira frase está assim: perdão impossível, vírgula, enviar para a Sibéria. Ou seja, não tem como perdoar, então você vai ter que ir embora, vai para o exílio. Mas como ela queria livrar a pessoa do exílio, então ela mudou a vírgula e colocou assim: perdão, vírgula, impossível enviar para a Sibéria. A pessoa está livre do exílio. Tem uma outra frase aqui também que vale a pena a gente avaliar. Um funcionário de um correio que causou uma catástrofe ao escrever um telegrama. O telegrama é a pergunta de um soldado, a resposta do comandante e como o funcionário escreveu. Olha só. O soldado perguntou: devo fazer fogo ou poupar a cidade? Ou seja, destruo ou poupo a cidade? E aí então o comandante respondeu. Respondeu assim: fogo não, vírgula, poupe a cidade. Entendeu? Voltando.
O soldado perguntou: devo fazer fogo ou poupar a cidade? O seu superior responde: fogo não, vírgula. Ou seja, não é para colocar fogo, poupe a cidade. Só que aí o funcionário escreveu assim: fogo, vírgula, não poupe a cidade. O que aconteceu? A cidade foi destruída. O soldado faz uma pergunta, o comandante responde da forma como deveria ser respondida, e o funcionário do correio, na hora de fazer o telegrama funcionar, ele coloca a vírgula no lugar errado. E ele escreve fogo, vírgula, não poupe a cidade. A cidade foi destruída. Uma catástrofe. Observe que então o lugar de uma vírgula numa frase pode mudar tudo. Tem mais uma frase importante para a gente avaliar. Napoleão Bonaparte disse a um condenado, ele disse o seguinte: a sua vida está em suas mãos. Na carta que ele colocou nas mãos daquela pessoa condenada, estava escrito o seguinte: perdão impossível que cumpra a sentença. Então, o condenado deveria escrever essa frase de tal forma que ele poderia ser condenado ou salvo. Vamos lá, vou repetir a frase, tá? Perdão impossível que cumpra a sentença. E aí, então, o condenado poderia escrever essa frase de duas maneiras. A primeira maneira poderia ser assim: perdão, vírgula, impossível que cumpra a sentença. Perdão, vírgula, impossível que cumpra a sentença. Essa frase garante para ele a vida. Mas essa mesma frase poderia ser escrita assim agora. Olha só como é que poderia ser escrito: perdão impossível, vírgula, que cumpra a sentença. Dessa forma, esse condenado iria morrer. Então, quando Napoleão coloca a sentença na mão do condenado, fala assim, o resultado está nas suas mãos, é que, este caso, o condenado precisaria saber escrever e colocar a vírgula no lugar certo. Porque se ele coloca a vírgula no lugar errado, a cabeça dele é decepada. Então, uma vírgula faz diferença. Bom, uma vidente, querendo se livrar da acusação que a família estava fazendo de um rei morto em combate, ela fez a seguinte mudança em uma frase. Olha só. A vidente deu a seguinte mensagem para a família: irás, viverás, não morrerás. Sem pontuação, sem vírgula, sem nada. Aí, eles entenderam assim: irás, vírgula, viverás, ponto e vírgula, não morrerás. Ou seja, a família pegou a frase e escreveu da forma como eles gostariam que fosse. Irás, vírgula, viverás, ponto e vírgula, não morrerás. Ou seja, o camarada vai voltar vivo. Agora, ela se saiu desse jeito, a vidente. Ela escreveu assim: irás, vírgula, viverás, interrogação, não, vírgula, morrerás. Olha só. Ela fez um jogo de palavras e sinalização que mostrou que o rei realmente ia morrer. Vou repetir, tá bom? A família escreveu da seguinte forma: irás, vírgula, viverás, ponto e vírgula, não morrerás. Tá vivo? Mas ela se saiu da seguinte maneira: irás, vírgula, viverás, interrogação, não, vírgula, morrerás. Então, são duas frases com as mesmas palavras, com pontuações diferentes, mas que uma leva para a vida e outra dá a morte. E agora, vamos ver então como é que a mensagem angélica da ressurreição de Jesus poderia ser mudada. Lembra que Maria chegou lá no sepulcro para ver Jesus lá e embalsamá-lo? Quando ela chegou lá, o anjo falou alguma coisa para ela. Vocês lembram o que ele falou? Você procura Jesus? E ele responde: ressuscitou, vírgula, não está aqui. Ou seja, Jesus não estava mais ali. Essa frase poderia ser escrita assim: ressuscitou? Interrogação. Não, exclamação, está aqui.
Ou seja, na segunda frase, ressuscitou? Não, está aqui. Na segunda frase, dá a entender que o corpo estaria lá. Mas nós sabemos que o corpo não estava lá. É só para ver que o anjo colocou a frase da forma correta, mas mudando as pontuações, a mesma frase pode mostrar que Jesus estava lá. Onde é que eu estou querendo chegar com tudo isso? É que aquela frase, colocando a vírgula, aquela frase do ladrão na cruz, colocando a vírgula no lugar errado, dá a entender que realmente o morto foi para o céu. Mas onde é o lugar da vírgula certa? A gente vai ver já já. Aguarde um pouquinho. Vamos ver mais uma coisa. Se realmente a forma como os evangélicos compreendem esse verso de que o ladrão foi para o céu com Jesus naquele dia, pergunto, quais doutrinas na Bíblia caem por terra por causa disso? Então, algumas coisas passam a ser comprometidas por causa dessa doutrina. Primeiro, a volta de Jesus. Segundo, a ressurreição. Terceiro, a doutrina do juízo. São três doutrinas importantíssimas. Olha, a volta de Jesus é a maior esperança de todo cristão. Mas se o ladrão na cruz foi para o céu naquele momento, a doutrina de volta de Jesus acabou. Não tem mais. A mesma coisa acontece com a ressurreição. E o juízo final também não pode existir. Por quê? Então, são três perguntas importantes em relação a isso. A pergunta é a seguinte: para que Jesus vai voltar se os mortos já têm a sua recompensa? Se a pessoa morre e vai para o céu, Jesus vai voltar para buscar quem? Não vai sobrar ninguém aqui. Segunda doutrina: para que a ressurreição se os mortos já vivem no céu? Ou vive no céu ou vive no inferno. Não tem mais ressurreição. E terceiro, para que o juízo se os perdidos, mortos, já estão sendo atormentados, já estão sofrendo, já estão recebendo a recompensa deles? Então não teria volta de Jesus, não teria ressurreição, nem a primeira e nem a segunda, e não teria o juízo final. Por quê? Morreu, foi para o céu, acabou, resolvido. Mas a gente bem sabe que não é assim, né? Qual foi o pedido do ladrão? O pedido do ladrão foi da seguinte forma. Se você voltar um verso antes da resposta de Jesus, ele diz assim: quando entrares no teu reino. Vamos ler o verso? Vamos pegar aqui o verso e ler? Olha só o que diz aqui, ó. Deixa eu voltar ali. Lucas 23, verso 43, foi a resposta de Jesus. Mas um verso antes, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este é o pedido do ladrão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vamos compreender um pouquinho isso aqui rapidamente. Quando Jesus entrou no céu, depois da morte dele, morreu, ressuscitou, passou um período com os discípulos e subiu. Eu pergunto, ele entrou no céu como rei ou como sacerdote? Ele entrou no céu como rei. Foi isso mesmo? Não, lógico que não. Ele entrou no céu como sacerdote. Ele foi para o santuário para começar o trabalho de investigação, de intercessão. Primeiro como sacerdote e depois, em 1844, passou para o Santíssimo como sumo sacerdote. Quando é que ele vai sair como rei? Quando ele voltar para nos buscar. Então o pedido dele é: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Lógico, ele está dizendo, está pedindo para ser salvo. Mas nós não podemos interpretar da forma como alguns interpretam. Uma outra coisa importante. Este final da frase, quando entrares no teu reino, vem da versão revista e corrigida. Na versão revista e atualizada, diz assim: quando vieres no teu reino. Lógico que o segundo parece estar melhor. Quando vieres no teu reino, quer dizer, quando Jesus vier voltar a esta terra. Aí está certo.
Mas a maioria das traduções é quando entrar no teu reino. Não é importante, não é ponto de salvação para mim e para você, mas é importante que a gente compreenda que, de acordo com o original, não dá margem a entender que aquele ladrão foi para o céu no mesmo dia com Jesus. A pergunta é a seguinte: quando é que os salvos vão entrar no reino dos céus? Olha, se nós acabamos de falar que quando Jesus descer do céu, voltando a esta terra, os mortos vão ressuscitar, são salvos, e depois sobem com Jesus, então eles vão entrar no reino quando? Depois da ressurreição. Eles sobem e vão entrar no reino dos céus. A gente pode confirmar isso em Mateus 25, verso 31 a 34. Você conhece esse verso. Se você quiser anotar aí para ler depois. É Jesus falando que após a ressurreição, então serão recebidos no céu. As ovelhas estarão à direita, os bodes à esquerda, ele vai dizer para os da direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nesse verso, Jesus está dizendo que depois que você ressuscitou, você vai subir para ir para o céu. Agora vem a pergunta: quando que o bom ladrão vai para o paraíso? No mesmo período. Não pode ser antes. Quando o Filho do Homem vier como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Percebe que um verso só, para a gente compreender da forma correta, é preciso compreender a questão da recompensa dos justos, é preciso compreender a questão da pontuação, para a gente então concatenar bem as ideias e compreender que a Bíblia não falha. A Bíblia se encaixa de verso a verso, de capa a capa. E se a gente tiver paciência, tiver assim, um espírito de estudo, humildade, um pedido sincero para que Deus nos dê sabedoria, o Espírito Santo esclarece para a gente. Mais uma coisa importante. A pergunta agora é a seguinte: Jesus morreu. A pergunta é: quando é que ele realmente subiu para o céu? Jesus morreu e foi sepultado. Ressuscitou. Quando é que ele subiu para o céu? Vamos abrir a Bíblia? Vamos lá em Lucas 24 agora. Vamos lá. Lucas 24. A gente vai ler Lucas 24 nos versos 39 e 40, tá bom? Lucas 24, verso 39 e 40, que diz assim, ó. O verso diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois no espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Os discípulos estavam fechados numa casa com medo, e Jesus não entra pela porta, ele aparece no meio da sala com todos eles, e ali eles ficam assustados, pensando que... E ele fala assim: não, tenham paz seja convosco, sou eu. E mesmo Jesus falando isso, eles ficam assim meio atônitos, e falam assim: olha aqui as minhas marcas nas mãos, as marcas nos pés, mostrando que ele era o Jesus. Quando ele apareceu aos discípulos, mais tarde, depois da ressurreição, disse para eles que tocassem nele. Mas para Maria, lá na hora da ressurreição, ele falou assim: não me toque, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao céu. Ou seja, no intervalo da sua ressurreição, com Maria Madalena vendo ele, e no final da tarde com os discípulos, ele já tinha ido para o céu e voltado. Se apresentou para o Pai e voltou. Olha que coisa linda! Porque lá Maria não podia tocar nele. Agora, ele pede para que toque nele. Vocês viram? Olha aí, vamos de novo. Verso 39 diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me. Ou seja, toque em mim, pegue nas minhas mãos e vede. Pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, os discípulos que quiseram, ou que quisessem, podiam apalpar, para poder colocar a mão na ferida, para ver que era Jesus mesmo. Mas na manhã da ressurreição, logo de manhã, horas antes, ele falou: Maria, não me detenhas, porque eu ainda não fui para o Pai.
O que a gente entende então? De acordo com essa informação, Jesus subiu, apresentou o seu sacrifício para o Pai, foi aceito e ele desceu. E agora os discípulos poderiam tocar nele. Mais uma coisa importante, lá em Atos 1, no verso 3 ao verso 9, a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias com os discípulos após a sua ressurreição. E antes dele voltar definitivamente para o céu, para poder preparar lugar para cada um de nós. Então, vamos lá. Houve um momento que Jesus subiu definitivamente, para poder preparar lugar para nós. Mas antes, ele já tinha subido e descido, apresentado o seu sacrifício e foi aceito. Então, vamos lá. O que realmente o texto de Lucas 23, verso 43, quer dizer para a gente? O texto diz o seguinte: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O que isso quer dizer? É que, olha, só para informação, tá? A versão que melhor traz a tradução desse texto é a tradução Novo Mundo, da Torre de Vigia. E lá diz assim, ó: deveras, vírgula, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Vamos lá, interpretando esta frase agora. Trata-se apenas de uma promessa feita naquele dia, o hoje, para um dia no futuro, a volta de Jesus. Este é o segredo. Lógico que para a gente chegar nesse segredo, é muito importante que a gente faça essa viagem que nós fizemos nos textos que a gente viu, lá de Jó, de Salmo, de João, de Timóteo, todos os textos que trouxeram a ideia de recompensa para os justos. Depois, a gente fez a avaliação de língua portuguesa. Viu a frase como é que está no grego, viu a frase na tradução para português e viu então as dificuldades que se apresentam quando coloca uma pontuação no lugar errado. Por isso, nesta frase, nesse texto que é polêmico, é muito importante que a gente compreenda ele com a vírgula do lugar certo. Eu quero repetir essa última frase na forma correta. Vamos lá. O texto diz assim, lembrando que esta é a tradução Novo Mundo da Torre de Vigia, que diz assim: deveras, vírgula, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus está dando um recado hoje de que no futuro aquele ladrão estaria com ele no paraíso. Esta é a forma que nós, cristãos, adventistas, compreendemos de acordo com a palavra de Deus. Ligando verso com verso, um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai juntando e compreendendo coisas maravilhosas e tendo a certeza de que a nossa recompensa final é quando houver a ressurreição ou a transformação de quem estiver vivo de um corpo imortal para um corpo, de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E aí, junto com os mortos que foram ressuscitados, sobem, encontram-se com Jesus e vai receber a recompensa, viver com ele 1000 anos na nova terra. E aqui a gente chega ao final. Que lição nós podemos aprender? Sempre que você estiver mediante um texto que para você está difícil compreender, não racha a cabeça, não queime sua cena, não adianta queimar ali. Você precisa parar, acalmar a cabeça, no momento certo parar, pegar uma chave bíblica e começar a estudar aquele texto, comparando com outros da palavra de Deus, pedindo sabedoria do céu, ou até mesmo alguém que tem um pouco mais de conhecimento, eles vão conversando, dialogando, e a gente vai compreender. Vai ficar mais fácil, vai poder ajudar a outros. Nós temos outros textos com compreensões difíceis, mas nós temos que pedir orientação do céu. E com certeza, Deus vai dar o esclarecimento para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento e assim poder transformar vidas ao nosso redor, se preparando para o céu. Que o texto de hoje possa te ter dado a certeza de que
você estará recebendo a recompensa na primeira ressurreição. Que este seja o seu desejo. Que esse seja o seu caminho de preparo. Na companhia do Espírito Santo, buscando cada vez mais estar mais perto de Deus. E através de sua vida, conduzir outras pessoas. Na meditação diária de hoje, eu falei exatamente sobre isso. De nós sermos um sermão vivo. Se você não viu, vá lá. Facebook ou YouTube, canal Antônio Fontanetti. E a meditação de hoje é sermão vivo. Vai lá e aproveita, já se inscreve. Compartilhe os vídeos que estão lá, porque muitas pessoas vão poder ver aquelas mensagens assim, simples, mas que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Tá certo? Que Deus te abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Vamos fazer oração? Vamos orar. Santíssimo Deus e querido Pai que estás nos céus, mais uma vez nós te agradecemos porque a tua palavra traz esclarecimentos importantes e especiais para a nossa compreensão sobre a salvação em Cristo Jesus, sobre a recompensa que teremos nele. Porque por nós mesmos nós não conseguimos fazer isto. Mas pela graça de Cristo, pelo seu sangue, nós somos purificados do pecado e temos a promessa da ressurreição e de receber o galardão celestial. Nesse texto importante sobre o ladrão na cruz, nós compreendemos e confirmamos que todos os que morrem nessa terra aguardam o momento certo para serem ressuscitados e juntos com os vivos que foram transformados, sobe para receber a sua recompensa, estar para sempre com o Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos preparar para este momento, mas que o Senhor venha também esclarecer temas da tua palavra para nós compreendermos cada vez mais e melhor. E assim podemos auxiliar os demais ao nosso redor, dando a eles também a luz que leva ao caminho de Jesus Cristo e também para o céu. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e prepara-nos para vivermos a tua palavra, mas principalmente para sermos cidadãos do reino celestial. Toma nas tuas mãos cada família que abriu a sua casa através da internet. Para cada pessoa que através do smartphone ou do notebook, onde está, que ele possa também receber o refrigério do Espírito Santo, compreendendo a tua verdade e assim também se preparando para o céu. Fica conosco, dá-nos uma boa noite, um bom descanso. Prepara-nos a Deus, porque daqui a pouquinho já estamos no sábado bonito, especial. Que possamos estar prontos para receber um dia maravilhoso de adoração. Toma-nos nas tuas mãos, salva-nos para o teu reino. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, vamos então fechar nosso trabalho aqui com duas coisas importantes. Primeiro, lembrando que esta é a nossa última live, despedida, né? Última live, por quê? Porque a partir de agora nós vamos voltar aos cultos de quarta-feira. Lógico, algumas igrejas não estão prontas ainda, mas nós precisamos começar a trabalhar para que isso aconteça o mais breve possível. Tá? A Raimunda perguntou quando ela pode voltar para a igreja. A igreja de Iputinga, a igreja de Jardim Primavera, a igreja de Vale das Pedreiras já estão funcionando nos sábados, algumas delas no domingo, e vão voltar a funcionar nas quartas-feiras. A igreja de Nova Morada ainda está funcionando apenas em live, no sábado e no domingo. Mas o plano é que a partir de novembro eles retomem os cultos, sábado, domingo e quarta-feira, tá certo? As igrejas do Detran, a igreja do Detran já está funcionando no sábado. Eu não tenho assim plena certeza do domingo, mas imagino que logo logo vai funcionar também, tanto no domingo quanto na quarta-feira. Agora, as outras duas igrejas, que é Loteamento São Pedro e Tabatinga, eles estão com um pouco mais de dificuldade, mas Tabatinga já está funcionando, já desde 2 sábados atrás. E a gente vai retomando aos poucos. Em Loteamento São Pedro, vamos conversar com as famílias e ver qual é o melhor caminho que a gente pode seguir para lá. Mas hoje é a nossa live de despedida, tá certo? Na descrição aí do vídeo, a gente colocou, aguardamos você
com uma surpresa. E a surpresa é essa. Estamos nos despedindo desse tipo de live. Na igreja pode continuar acontecendo a live? Pode. Mas a live que a gente faz toda quarta-feira aqui em casa, ou onde nós estamos, não vai acontecer mais. Pelo menos nesse modelo de todas as quartas-feiras. Quem sabe numa quarta especial a gente pode até fazer de forma especial, tá bom? Vamos ver então os nomes que apareceram depois? Vamos lá. João Paulo de Oliveira. Privilégio ter você conosco, viu, João Paulo? Seja bem-vindo. Irmã Cleia Fonseca. Irmã Cleia, que alegria ter você, viu? Irmã Cleia, ela é de Iputinga. Tem também a Marlene Maria, da Igreja de Jardim Primavera. Janete Alves, que bom ter você conosco, Janete. Iracema Xavier de Brito. Irmã Iracema, seja bem-vinda. Irmã Cleide Ferreira já é nossa, já pode dizer que até membro da igreja da live, né? Irmã Iracema de Abreu e Lima. A irmã Francisca Viana, alegria ter você conosco, viu? A irmã Luciana Caetano da igreja do Detran, bênção do céu. Irmão Albérico Maciel, com certeza a família está junto. É uma alegria ter você conosco, irmão Albérico. Também não é nosso convidado, não é visitante, ele faz parte aqui. Agora vem a Sandra Cabral. Eu não mencionei antes com o Fernando, porque eu sabia que ela ia colocar o nome dela. Então, Sandra Cabral é a namorada do Fernando José de Putinga, é a esposa dele. Eu imagino que a Branquinha deve estar aí com vocês, né? A Branquinha aí, essa cachorra branquinha maravilhosa, que na verdade é chamada de princesa, né? E ela é muito bonita, viu? Aí vem o irmão José Carlos Gomes Freitas, o conhecido por Leleco. Privilégio, viu, Leleco? Também Edinaldo Assis está conosco. Alegria ter você conosco, Edinaldo. Irmã Raimunda Freitas. Irmã Raimunda Freitas fez uma pergunta que vale a pena mencionar. A pergunta dela é: quando é que ela vai poder voltar a assistir os cultos na igreja? Olha, essa pergunta a gente tem que direcionar para o governador, porque o decreto continua funcionando. Então, no decreto ainda rege que acima de 60 e abaixo de 10 anos não pode ainda estar nas igrejas. Eu sei que tem várias igrejas quebrando a regra e colocando um monte de pessoas lá, mas estão prejudicando a saúde deles mesmos e correndo o risco de levar uma multa. Como a igreja adventista é uma igreja que gosta de trabalhar de forma correta, e Jesus falou que é para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então esse decreto não está desmerecendo o evangelho cristão. Ele está preservando a vida e a saúde de pessoas que podem ser infectadas. Então, por enquanto, irmã Raimunda, a gente vai esperar só mais um pouquinho. Eu imagino, pelo que eu ouvi em algumas reportagens, que até o mês de novembro ele deverá abrir para a gente. Vamos aguardar, tá? Mais um pouquinho. Depois da irmã, Raimunda, vem a Josineia, minha prima, lá do Chile. Alegria ter você conosco mais uma vez, viu, Josineia? Vai sentir saudade. É a última vez, realmente, eu vou sentir saudade de todos vocês. Ela escreveu que vai sentir saudade e com certeza sentiremos todos nós, né? Aí vem agora a Rosilene Silva, que é a minha tia. Depois vem a Helena Fontanetti, a minha irmã, e a irmã Cleia Campos, de Iputinga. Esses são os nomes que estavam conosco. Rosilene Silva. A minha prima, é verdade. Rosilene é minha prima. Né? Irmã da Josineia. E tem mais uma. Tem mais uma? Mas o ponto eletrônico falando. Reinilde Custódio de Palmas do Tocantins. Reinilde Custódia de Palmas, lá em Tocantins. Olha só. Mais um estado assistindo a gente. Seja bem-vinda, Reinildes. Muito obrigado pela sua presença conosco. Queridos, e aqui nós chegamos aos finalmente. Então eu peço mais uma vez, antes de você sair aí, compartilhe a live. Porque mesmo depois de terminado, ela fica guardada aí e você pode compartilhar e vai alcançar um terreno enorme de pessoas que precisam conhecer essa verdade, tá certo? Que Deus te abençoe. Nós estamos com 27 compartilhamentos. Eu queria que chegasse acima de 100. Eu sei que você pode me ajudar nisso. Não se esqueça, vá lá no YouTube, no meu canal, Antônio Fontanetti, assista as meditações diárias, curta a live, compartilhe, se inscreva, para que a gente possa avançar no Evangelho. Tá bom?
um bom descanso. Eu estou aqui em São Roque, São Paulo, não estou em casa, mas daqui houve a possibilidade de acontecer e que Deus seja glorificado por nossas vidas. Um abraço para todos vocês. Daqui a pouco a gente está voltando. A minha namorada que está aqui me auxiliando, ela também está mandando um abraço para vocês. Dia 3 a gente está voltando. Dia 5 eu já tenho reunião. Sábado tem batismo. Domingo tem batismo. Vou chegar fazendo festa. Vai ser algo maravilhoso. Deus abençoe a todos. Um bom descanso e um forte abraço. Não se esqueça, o Senhor é nosso refúgio e fortaleza sempre. Deus te abençoe. Como? Como é que eu vou fechar aqui? Sem sua voz.